tem encantado com a palestra dele e a gente vai encantar outra vez. Bom, boa noite. Eu vim aqui, eu estava até hoje falando com a minha esposa mais cedo, que a gente faz uma conexão com o pai quando vem falar. Você programa tudo para falar e ele vai lá e fala justamente aquilo que você ia falar, né? Começando a pensar um pouco mais naquilo. Eu vim falar do capítulo 11, dos itens 8, de 8 a 10, que fala da lei do amor. E tudo isso que ele falou aqui para mim ficou bem claro na lei do amor. Ele falou da mãe dele quando disse não, na hora certa para ele, que ensinou ele qual é o caminho certo, e na hora que teve que dizer sim, ela provavelmente disse sim também. Ele falou também aqui do outro rapaz que veio para quebrar uma cadeia onde todo mundo queria ser médico e na verdade agiu em desamor com si próprio, né? Foi para o lado onde todo mundo falava, né? A família botava pressão e aí acabava fazendo uma profissão com desamor, não com aquele sabor todo. E um veio para quebrar, para agir com amor com ele próprio. E depois ele falou uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que eu fui pego, assim, na última semana para vir dar a palestra, e eu estava estudando justamente ao contrário, estudando a vingança e o ódio, né? E aí eu falou da alma é malandra, né? Nossa alma é malandra sim, porque estava sendo mais fácil para mim estudar a parte da vingança e do ódio, porque ali eu percebi que a minha alma já viveu muito mais aquilo do que o amor. Jesus veio aqui e trouxe para a gente há 2000 anos atrás a palavra, a lei do amor, e até hoje a gente ainda não entende muito bem, a gente não vive, eu acho que nem 10% do que deveria viver. Ele disse na sua passagem aqui pela terra que a lei maior, né? Ele não veio revogar aquilo que já estava, ele só veio resumir que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aqui foi um exemplo bem grande de que a gente ainda não conseguiu nem se amar, a gente não conseguiu nem fazer o que a gente gosta, né? Sem prejudicar o outro, sem fazer com que nenhuma pessoa fique perturbada com o que a gente faz. Como é que é isso? Eu estava morrendo de vontade de beber água aqui agora. É outra lição que eu tive sentado aqui. E aí eu estava esperando com medo de pegar água, eu pego, não pego, e eu morrendo de vontade de beber água. Eu falei, poxa, eu vou falar de amor e não estou me amando, né? No simples fato de beber um copo d'água. Vamos lá, vamos pegar água, deixar essa vergonha de lado, matar a sua vontade, você não vai prejudicar ninguém. Aí parece que o guia encosta aqui do lado, vai te falando aos pouquinhos, né? Para parar um pouco o nervoso, que aquele nervoso onde o pai já falou tudo que eu falava. E agora, como é que eu começo? Como é que eu recomeço? E também ele falou no início da reencarnação, quando a gente vai falar de amor, de amar o próximo, de se amar, sem acreditar que o Espírito volta aqui várias vezes, sem acreditar que ele retorna, que ele vem trabalhar aquilo que ele deixou para trás, que ele vem aprender uma nova jornada, a gente não consegue amar. Não tem como amar se eu chegar aqui e estar sofrendo uma expiação, estar sofrendo um momento de aprendizado e me revoltar. E agir com revolta, me entristecer, me colocar para baixo, num momento onde eu deveria estar aprendendo. Qual é a lição que eu estou vivendo nesse momento? Acho que esse momento que a gente está passando por hoje, com a crise do nosso país, com tudo que está acontecendo, ele vem para mostrar o valor de cada um. É assim, é agora que eu tenho que me amar, eu tenho que ver quais são os meus conhecimentos, o que eu tenho para jogar para fora para vencer essa dificuldade. Então a gente teve um momento muito bom, de muita abundância, onde todo mundo pôde fazer o que queria, comprar o que queria, ter uma vida melhor, e aí depois vem um momento que a gente chama de um momento de pai, né? Agora é aprendizagem. É o sim, sim e não, não. A gente teve muito sim e agora vamos ter os nãos para aprender. Esse é o modo que eu tenho de viver. E aí, dentro do meu estudo, falou que tudo tem um princípio. E qual é o princípio do amor? O princípio do amor está lá nos instintos, né? No meu instinto de sobrevivência, no meu instinto de me conservar minha vida, no instinto de manter ela aqui na Terra. E aí, mas como é que é isso? O instinto, o amor é uma coisa muito mais evoluída. Aí dentro da passagem que eu estudei, que está dentro dos itens 8 e 10, fala, ele remete ao carvalho, né? Ele fala da bolota. Eu falei, pô, bolota, eu nunca tinha ouvido falar isso, vamos estudar a bolota. A bolota é a semente do carvalho. E aí ele fala que ali dentro daquela bolota minúscula encerra o carvalho. Pô, como é que é isso? Como é que eu vou encaixar isso no amor? E aí na mesma hora vem o seguinte pensamento: o amor é aquilo que está dentro da bolota que vai crescer,
que vai te elevar, que vai te levar para um caminho que Jesus apresentou para a gente lá no começo. E aí apareceu uma outra questão que é o que é amor? Procurar amor, os significados de amor são bem parciais, né? Assim, fala de um amor de uma pessoa para outra. Eu amo o Ronald porque o Ronald é meu irmão, nasceu na minha família. Eu amo a Moniquinha porque em algum momento a gente criou uma afinidade. Mas Jesus também falou que a gente tinha que amar os nossos inimigos. E aí entra uma questão muito complicada, né? Dar a outra face, ver aquilo tudo. E eu fui procurar o que são filhos do amor. Aí estava lá para mim as qualidades, né? A caridade, é o devotamento, a humildade, a abnegação, a paciência, a resignação, e lá embaixo está o sacrifício. Palavra difícil de entender, palavra difícil, tem que me sacrificar, né? No sentido real da palavra sacrifício, eu lembro de algumas palestras que eu assisto, e o pai fala, é o sacro ofício, é o momento onde você se trabalha, onde eu me ligo àquilo que Jesus deixou e começo a me trabalhar, vendo qual é a minha parte, me colocando no meu lugar. Quando eu me coloco no meu lugar, eu não invado o espaço de ninguém. E se eu automaticamente não estou invadindo o espaço de ninguém, eu não estou causando nenhum transtorno e nenhuma perturbação. Entendeu? Vindo para cá, eu peguei um engarrafamento imenso. Tá? Aí estou bem no sinal, está tudo engarrafado, a pista da direita andando, todo mundo que vem na esquerda, você tenta agir com a educação, estou vindo para a doutrina, vamos agir com a educação, aí vem um cara, entra na frente. Aí você fala assim, poxa, eu estou indo para a doutrina, qual é a lição? A lição que me mostrou ali é que o cara não se botou no lugar dele. Ele ali está alimentando o ego dele, achando que é melhor do que todo mundo, e entrou na frente. E eu falei, pô, quantas vezes eu já não fiz isso? E quantas vezes eu já não furei o sinal, como é que o pai falou aqui? E quantas vezes eu já não quis entrar na fila? Quantas vezes eu já não sentei num banco de idoso e fingi que estava dormindo? Então eu comecei a me remeter e a olhar minha sombra. Né? E é difícil você olhar para dentro de você e ver a sombra. Por isso que lá na Alma é Malandra foi mais fácil para mim estudar o ódio e a vingança. Por várias encarnações eu já vim por aqui e já vivi isso. Já vivi o ódio, a vingança, a inveja. Só que o amor, de 2000 anos para cá, a gente viveu pouco. E aí fica difícil de falar, fica difícil de agir. E aí vem o seguinte pensamento: como estamos hoje? Será que nessa encarnação de hoje não está melhor que a de trás? Porque dentro do livro dos Espíritos fala que o Espírito ele não caminha para trás, ele pode estagnar. Mas caminhar para trás não tem como. Então assim, está todo mundo andando para frente. Está todo mundo, mas o que isso tem a ver com amor? Esse ponto de partida me diz que cada um está aqui crescendo para aprender a amar, para chegar em Jesus, para poder crescer. Ninguém parou. Né? Seja que você execute isso aqui no planeta Terra, ou com esse momento de transição, vai executar em outro planeta. Eu costumo ler muito, então eu li uma passagem de um livro, se eu não me engano, o nome dele é Exilados por Amor. E aí fala do espírito Erasto. E ele vem num misto de ódio junto com outro espírito tão grande que eles vieram unidos numa massa. E chegou aqui, com muitas encarnações, durou por volta de, se eu não me engano, 15 mil anos para poder separar eles. E quando uma índia, né, de uma tribo, por amor, resolveu ficar com ele até que ele partisse. Porque naquela época, naquela idade, era normal ter um filho com deficiência e matar ele, deixar ele morrer. Então, alguém por amor, aquele espírito, deixou ele viver até que se findasse o momento dele. Como o pai falou, tem gente que veio aqui para nascer, ir para o hospital e morrer. E foi ali que fizeram a separação desse espírito. Porque eles nasceram siameses e ele teve a separação do espírito por amor. E depois teve mais tantas outras encarnações, um perseguindo o outro, para que no momento e ele veio numa encarnação como mulher, porque a mulher naquela época não era exposta à educação, então ela ficava num estado bruto em relação à educação. E ele era um espírito extremamente inteligente. Para vocês terem ideia da inteligência desse espírito, foi um dos arquitetos, né, que diz no livro das pirâmides, ele que projetou, né, do Egito. E ele trabalhou ali, então assim, ele era extremamente inteligente. Então toda vez que ele viesse como um homem aqui na Terra, ele ia alcançar aquela inteligência que lhe atrapalhar por causa do ego, que era tão grande quanto
a inteligência. E numa dessas encarnações disseram para ele, agora é essa última chance. E por amor, um espírito que não precisava mais vir para cá, para esse planeta, veio para ser a guardiã dele, a mentora dele, e ele veio como José de Arimateia, né? Que era um rico, muito inteligente, que viveu na época de Jesus e que se encontrava com ele às escondidas porque era doutor da lei. Então, assim, era mais uma vez para ele vencer o ego, o que a sociedade implantava para ele, como dizendo que era o certo, para ele poder, por amor, agir da maneira correta. E se por amor os guias deles não tivessem ali, ele tinha fraquejado. Então, para a gente ter ideia da importância. E logo assim me remeteu à história de Paulo de Tarso, que como Saulo de Tarso, doutor da lei, perseguiu os cristãos, né, foi o primeiro perseguidor, e era implacável naquilo que ele fazia. Então é um espírito tenaz, implacável e disciplinado. Né? Quando ele punha a ideia na frente dele, ele seguia. E nessas perseguições ele tem um encontro com Jesus em Damasco, essa passagem é bem conhecida, e ali vem a paixão, né, que para mim também funciona como um instinto de impulso, e depois vira o amor. Eu conversei isso com a minha esposa hoje, de manhã, sobre a paixão. A paixão, nesse caso, ela foi um impulso para Paulo amar. E aí entra mais uma vez o amor. Para ver como a gente está ligado, Jesus aparece para Ananias e pede para que ele vá lá, naquele momento de paixão, que é o momento que te tira o chão, que te joga para qualquer lado, que você perde toda a noção, ele vai lá e cultive aquela planta que começou a germinar. Porque está frágil. Se eu não germinar, se eu não cuidar, se eu não cercar ela de carinho e amor, ela se desanda. E aí Ananias vira um mentor dele aqui, para botar ele no caminho certo, e depois disso ele assume a identidade de Paulo, e aí tem na difusão do espiritismo, não, do cristianismo, tudo isso que a gente tem hoje de herança. Né? Ele foi o profeta do gentilismo, onde os excluídos, né, que não escutavam nada sobre o cristianismo, puderam ter aquele primeiro contato. E eu escutei muito nessa semana, assim, geralmente me perguntam qual é a minha religião, porque eu trabalho com treinamento, e aí me perguntam qual é a minha religião. Eu falo, sou um bandista, eu vou te falar, eu sou cristão, aí alguns falam que são católicos. Nós também somos aí eu cristãos. falo, eu sou cristão. E aí o que vê assim, Banda cristã. Cristão, o que é o cristão? O cristão é aquele que assumiu a doutrina do Cristo, tudo aquilo que ele ensinou para seguir. E qual é a doutrina do Cristo? Nada mais do que o amor. O amor, ele se resume nessas três máximas, né? Amar a Deus, ao próximo como a ti mesmo. É tão simples falar, mas é tão complicado de viver ainda para a gente, porque o nosso ego, ele toma conta das nossas ações o tempo inteiro. Se a gente não estiver orando e vigiando, olhando para dentro de nós, fica difícil até de perceber que você está agindo com ego, né? No dia a dia. E qual é a palavra de Jesus? Jesus veio aqui amor, ele veio aqui, implantou toda uma lei para a gente, e no final, o que ele fez? Ele ficou, a palavra da cruz para mim, na época, né, o pessoal falou que ele era o Salvador, mas não se salvava. Ele era o justo, mas sofria injustiça. Ele era por amor e se cercava no momento pelo ódio. Para o ego, isso daí, naquela época e ainda hoje, é a derrota total. Era perseguido, não perseguiu ninguém, né? Isso aí. É a derrota total para o ego. Mas aí ele vem e transforma a cruz nisso que a gente tem hoje como símbolo de maior amor. Né? Como tudo que a gente tem. E o que é seguir Jesus? O que é ser cristão? Quando Pilatos apresentou Jesus para a multidão, ele não falou aqui está o rei, aqui está o condenado, aqui está isso. Não, ele falou, eis o homem. E aí me veio o seguinte pensamento. Se Jesus desceu de tão alto da escala que ele estava, para vir aqui implantar o amor e mostrar para a gente o que é a humanidade, a gente ainda está lá no instinto de animal, ainda, né? Alguns em graus diferentes, caminhando para ser humano, para depois voltar ao amor, para subir a uma esfera onde alguns tratam como arcanjo, outro anjo, e assim por vai. Mas ele está lá. E muita coisa que eu escutei nessa semana, né, devido ao assassinato da vereadora, que Jesus ele estava lá e perdoou, né? Estava defendendo o ladrão. E aí eu dei uma vasculhada nesse aspecto na hora da crucificação, que
que um dos ladrões que estava sendo crucificado reconhece a grandeza de Jesus. E ali fala para ele o seguinte, em verdade, hoje eu te digo, né, que estarás comigo no paraíso. Né? Mas ali não fala de absolvição de nada. Ele fala que hoje eu te digo que estarás um dia comigo no paraíso. Porque não adianta nada a gente vir aqui e sair desequilibrando tudo, achando que nada vai, como o pai falou, eu vou criar minha lei aqui, vou sair fazendo, e depois eu não vou ter que reequilibrar. Eu vou ter que vir tintim por tintim reequilibrando tudo aquilo que eu desequilibrei. Tudo aquilo que eu fiz nas minhas encarnações, nas minhas passagens, e inclusive nessa. Eu estava aqui matutando na minha cabeça assim, será que eu não tenho ódio, eu não nutro ódio nessa encarnação, graças a Deus, por ninguém. Mas será que eu nunca me vinguei? Aí eu lembrei do cara da Kombi que não quis me dar sorvete. E eu, uma inteligência me motor, porque comecei a trabalhar muito cedo, peguei uma batata, enfiei no cano de descarga dele e soltei o cabo de vassoura para dentro. O cara só saiu dali rebocado. Então, assim, hoje me veio esse pensamento aqui, assim, por isso que foi mais fácil para mim falar da vingança e do ódio, por já ter vivido tanto, inclusive nessa encarnação. Eu era garoto, mas enfim, a nossa alma é malandra, ela tende pro mal, então eu me vinguei daquele cara naquele momento. Ele já não está mais encarnado, que provavelmente está por aqui me escutando, e agora eu peço perdão para ele por essa vingança, né, que trouxe alguns transtornos para ele. E assim, lembrando, a gente vai estudando e vai abrindo as gavetas, né? Essas gavetas elas vão abrindo para a gente e mostrando. E um dos livros que eu li fala de um cavaleiro que usa uma espada, né? Ele foi me dado para eu ler, né? Chegou até mim antes de eu vir fazer as palestras. E fala da espada. E aí teve um espírito que perguntou para ele, essa espada, que espada é essa? É uma espada simbólica do amor. E como é que usa ela? Ele falou, não usando. E eu falei assim, aí me remeteu à cruz. A cruz tem a forma de uma espada virada para baixo, né? Mostrando para a gente que a gente consegue vencer as coisas sem usar da violência, sem usar dos instintos mais baixos, sem usar do ego. E aí eu também eu falei que eu estava falando com a Michelle e com a Mônica aqui, que quando a gente é convidado a dar palestra, vai sofrendo um monte de estímulo. Eu ouvi falar do amor, então vamos viver o amor. E não é uma coisa fácil não, toda hora vem um lá, cutuca a gente. Então foi uma semana conturbada. Mas em um certo momento eu vi uma postagem no Facebook, eu não sou muito de escrever no Facebook, eu posto muita coisa engraçada, e estava escrito lá, os dias tristes, eles também terminam. E aí me remeteu há um tempo atrás, o que o pai Joaquim falou para mim numa época que eu estava já começando a me revoltar. Ele disse para mim o seguinte texto, né? Ele deixou para mim numa época que eu estava em trevas, vamos dizer assim, não muito grande, mas eu estava. Ele falou assim para mim, essa é a hora da noite, minha criança. Nosso Criador é tão bom que nos deixou a lua para refletir os raios do sol e trazer a mensagem de que não estamos só. E que essas horas trazem grandes ensinamentos para o espírito. E que todas as horas da noite cedem lugar às horas do dia. E que trazem alegria com os raios solares. Precisamos, minha criança, aprender a amar os ensinamentos da hora da noite de nosso ser. E qual é essa hora da noite? Para mim, é aquela hora onde eu começo a descer meu padrão vibratório, onde eu começo a viver meus estímulos, e é a hora que eu tenho que olhar por amor. Muitas das vezes que eu sentia raiva, e eu sou acometido muito por raiva, eu não sabia o que fazer, e às vezes me explodia. Quando eu treino jiu-jitsu, eu extravaso isso, usando a inteligência, e usando da luta para me extravar. Mas aí eu aprendi com uma entidade, quando você estiver com raiva e não puder lavar um banheiro, não puder destruir alguma coisa para construir de novo, você pega e troca essa energia com a terra. Como? Você pega e assopra tudo aquilo que você quer dizer para a terra, que a terra automaticamente ela vai te transformar aquilo e te devolver aquela energia justamente ao contrário do que você está mandando. A terra é um sistema de transformação, é onde a gente enterra o corpo para ele ser transformado, é onde a semente se transforma em árvore, é onde toda a natureza faz a sua transformação, é na terra, e ela transforma o nosso emocional, ela transforma o nosso sentimento.
Isso funcionou muito para mim. E finalizando tudo aquilo que é dito dentro do amor e que eu consegui entender nessa passagem, que me falou, quando a gente começa a ser egoísta, do apego do eu. É onde eu exijo que a Mônica me ame, exijo que a Michelle pegue um copo d'água para mim, eu exijo que o Ronald haja da maneira com que eu agiria. Então eu estou me apegando ao eu, achando que todo mundo tem que fazer daquela forma, tem que me atender. Eu me torno o centro do universo para mim. Na verdade não sou. Vou sofrer, vou me na verdade vou me iludir e vou estar agindo fora dessa lei de amor. É um ponto de vista diferente do que o pai falou, mas é onde eu vou ganhar a minha fortuna e vou mudar a vida do homem, vou mudar a vida da mulher, mas a minha não vai mudar. Eu vou continuar agindo do mesmo jeito, querendo que todo mundo haja da mesma forma que eu. E essa mensagem foi o pai Joaquim que me passou, que é o meu mentor, e agora eu descobri que é o pai Joaquim das Cachoeiras. Então a cachoeira, ela fala de amor, e ele deixou essa mensagem de amor para mim, e eu sou muito grato por isso. Obrigado a todos por a oportunidade de estar trocando com vocês.